Economia agora. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, Copom, deu início à primeira reunião do ano para definir a Selic, a taxa básica de juros da economia brasileira. E a expectativa do mercado é que ela passe de 9,25% para 10,75% ao ano. Lembrando que a Selic é o principal instrumento para controlar a inflação no país. O resultado será divulgado amanhã, no começo da noite. E eu adianto logo que essa é a pauta de amanhã do nosso comentarista de política e economia, Ricardo Caldas. Hoje, o assunto é a balança comercial brasileira, porque o resultado de janeiro foi divulgado esta tarde. Boa noite, professora. A gente conversava ontem aqui, falando sobre geração de emprego e também dos setores que se destacavam. A gente falou sobre serviços, comércio e sobre exportações. Você sempre destaca esse setor de exportações. Agora a gente tem os números de janeiro, compras e vendas, de outros países. O que esses números mostram para a gente nesse começo de 2022, professor? Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. O resultado do mês de janeiro foi um déficit, o que é normal, já que janeiro, tradicionalmente, nos últimos anos, tem sido um mês deficitário. Mas, de qualquer maneira, o resultado desse mês foi melhor, ou seja, foi um déficit menor do que nos anos anteriores. Nós temos, inclusive, uma tabela que já está aqui. Os números já estão aqui, professor. Exatamente. Então, o déficit neste ano foi um déficit de 136 milhões de dólares em janeiro, que inferior ao do resultado do ano passado, que foi mais de 200 milhões, quase 220 milhões de dólares. E também, em anos anteriores, ele já tinha chegado a um nível bem maior, chegando, inclusive, a 2,76 bilhões em 2020. Então, esse número foi bastante moderado. O ponto importante a destacar aqui, Paulo, é o resultado das exportações, que depois do ano passado, que nós vimos que elas foram exportações históricas, assim, em termos de recorde, com crescimento de mais de 33%, quase 34%, neste ano nós temos um novo recorde em janeiro. Então, o resultado de janeiro de 2022 já é um recorde. E ela cresceu ainda mais 25%, além do ano passado, que tinha crescido em torno de 1/3. Foi o mesmo valor, mais ou menos, do crescimento das importações. E no caso das exportações, dois setores se destacam. O setor de agropecuário, que praticamente dobrou as suas exportações este ano, e a indústria de transformação. Já do lado das importações, quem se destacou foi o aumento das importações de petróleo e gás. E como nós temos visto aqui, no ano passado, o petróleo e o gás cresceram quase que 50% em termos de custo em dólar. E então, isso já está se refletindo também nas nossas importações e apareceu em janeiro. Agora, tem um detalhezinho que eu gostaria de destacar, Paulo, que é o seguinte: houve uma ligeira valorização do real agora em janeiro. Então, também é possível que alguns segmentos, alguns setores econômicos que trabalham com importação tenham aproveitado essa ligeira valorização do real para antecipar suas importações, para poder importar a um preço um pouquinho melhor. Agora, professor, a gente começa então o ano, janeiro, portanto, no vermelho. Sim. A gente comprou mais do que vendeu para o exterior. E ao longo do ano, essa também é a expectativa? Não, de maneira nenhuma. A expectativa do setor privado, dos analistas financeiros que estão dando as suas opiniões no Boletim Focus, é que este ano as exportações superem as importações em torno de 57 bilhões de dólares, em torno disso. Já a expectativa do governo do Ministério da Economia é que o superávit chega a alguma coisa em torno de 70 bilhões de dólares. Eu, pessoalmente, acredito que nós tenhamos uma tendência a repetir o resultado do ano passado e vamos ter talvez alguma coisa em torno de 60, 61 bilhões de dólares, que foi o resultado de 2021, que foi muito bom. Não foi um recorde, mas foi um bom resultado. E a gente segue com os produtos tradicionais, petróleo, trazendo petróleo, exportando soja, é o tradicional, a gente segue com isso? Exatamente. Nós temos os nossos carros-chefes, que a gente gosta de falar aqui, Então, a gente tem, em termos de carro-chefe, a soja, por exemplo. Agora, já começa o milho também, que ano passado teve uma perda da lavoura em função da crise hídrica. Esse ano ele já se recuperou, já está na nossa pauta de exportação mais uma vez. E o petróleo é interessante, porque o petróleo aparece tanto na nossa balança comercial de exportação, na nossa pauta exportadora, quanto também na pauta importadora. Então, a gente ganha mais exportando petróleo porque o preço subiu, mas, em compensação, também paga mais porque o preço subiu, já que a gente importa um diferente tipo de petróleo. Ok, professor, obrigado. Até amanhã. Até amanhã.